Life is Strange é um jogo muito bom, seja pelos seus cenários muito bem detalhados ou pela sua narrativa que é muito bem construída. A ideia do Life is Strange é algo que é bom e ao mesmo tempo é manipulador. Assim, o jogo joga na sua cara o tempo inteiro que a Chloe deveria morrer. Porém, você simplesmente tem a opção de mudar o destino dos personagens, o que torna tudo mais caótico e bom. O jogo inteiro nós salvamos a Chloe, o tempo inteiro, para no final nós sermos obrigados a decidir salvar a Chloe ou salvar a Hijabei. Se você jogou Life is Strange prestando atenção e entrando de cabeça nesse universo, você provavelmente gosta da Chloe. Isso porque ela é uma personagem que é feita para ser insuportável, mas pelo menos tem um motivo para isso. Nós, jogadores, sabemos que a Chloe fez muitas decisões ruins durante o jogo, mas a questão é que ela tem muitos motivos para ser cuzona. Nós acompanhamos a Max junto da Chloe e com o passar do jogo nós vemos que a Chloe é uma pessoa totalmente quebrada e instável. A vida simplesmente derrubou ela, pisou na cara dela e enterrou o corpo. E essa questão dela ter passado por momentos difíceis fazem nós gostarmos dela e do relacionamento dela com a Max no geral. Por isso eu digo, esse jogo é extremamente genial e manipulador. Ele te faz gostar muito de uma personagem para no final vir uma escolha pesada para te fazer chorar e refletir se realmente valeu tudo a pena e se a jornada valeu a pena. I'll always love you. Now get out of here, please. Do it before I freak. And Max Caulfield, don't you forget about me. Never. São esses sentimentos, essas cenas que fazem esse jogo ser o meu jogo preferido. Então nesse vídeo eu decidi analisar todos os Life is Strange e falar sobre eles dando a minha opinião. Bom, eu sou Art, eu amo Life is Strange e vamos começar esse vídeo. Life is Strange 1, esse é o meu preferido e provavelmente é o preferido da maioria. Bom, eu vou separar aqui em 4 tópicos: ambientação, história, personagens e lição. A ambientação do jogo é basicamente eu contando detalhes do mapa e até das músicas do jogo no geral. A história, é claro, contando um pouco da história geral do jogo, também os personagens do jogo e a lição final do jogo, que é o que eu aprendi vendo Life is Strange. E o primeiro tópico é ambientação. A ambientação desse jogo é a minha preferida. Isso porque o jogo é repleto de detalhes e easter eggs. Todo lugar possível de se explorar tem algum detalhe. Isso faz com que o jogo fique mais real e até melhor. A ideia do jogo mexer com o efeito borboleta faz com que se transforme em algo nostálgico. E isso é até estranho. Quando eu lembro de Life is Strange, logo me vem um sentimento de nostalgia. Isso se deve à ambientação geral do jogo. Eu pesquisei a respeito disso, e a maioria dos sites disseram que Life is Strange é nostálgico por causa do ambiente retrô e das músicas antigas. Mas a questão é, eu literalmente nunca vivi nos anos 80, então por que isso me dá nostalgia? E eu acho que sei a resposta. No episódio 3, Max e Chloe invadem a escola Blackwell para conseguir informações para acharem a Rachel. E nessa cena nós controlamos a Max em um ambiente escuro, onde a única fonte de luz é o celular. E essa cena me faz sentir estranho. É bem similar ao sentimento de nostalgia, porém é mais puxado pro medo, talvez. É uma coisa difícil de explicar, mas tem outras coisas que me fazem sentir desse jeito. Um ótimo exemplo disso é Coraline e o Mundo Secreto, um dos meus filmes preferidos. Eu sei, eu fugi totalmente do jogo, mas calma aí que eu vou chegar a um ponto que vai fazer sentido. O ambiente de Coraline me faz sentir uma sensação parecida com aquela cena de Life is Strange. Uma pessoa sozinha, sem ajuda, sem ninguém, andando por aí. Isso me faz sentir nostalgia, e existe um exemplo ainda pior que esse.
Existe um canal no YouTube que se chama... Não vou saber falar o nome dele, mas tá aparecendo aí na tela. Ele é basicamente um canal de animação independente. E existe um vídeo nesse canal que me traz uma puta sensação bizarra. Como se eu estivesse sonhando, ou que a própria animação fosse um sonho. Se liga aí. Why is there powder? It's a chronic buildup of my favorite iron dust. Pretty sure that's an OSHA violation. This is my house, dude. Don't jostle the heating ducts. E esse sentimento é o mesmo que eu sinto por aquela cena em Life is Strange. Tudo é tão quieto e você tem a opção de simplesmente andar por aí explorando a escola. Parece que alguém tá te observando o tempo inteiro, esperando o momento certo para aparecer. Aí mistura com a nostalgia e com o sentimento de se estar sonhando. Simplesmente vira uma cena intrigante de se jogar. Essa com certeza vai ser uma das minhas partes preferidas de Life is Strange. Mas também existem ambientações que trazem conforto ao jogador. Cenas em que a Max está no próprio campus de Blackwell, onde sempre tem uma música tranquila de fundo e é repleto de pessoas para conversar e de coisas para fazer. Desde convencer uma garota a usar um drone ou simplesmente ver um cara se fuder em uma manobra de skate. Existem mais detalhes que fazem parte da ambientação, como por exemplo, cartazes espalhados aleatoriamente sobre as coisas do universo do jogo, ou cartazes de uma garota desaparecida, que mais pra frente nos é revelado que essa é a Rachel, a amiga da Chloe, que desapareceu misteriosamente. No caso, ela morreu. Bom, existem muitas cenas onde a ambientação é muito boa, praticamente o jogo inteiro, mas as minhas preferidas são o restaurante, onde a Max prova pra Chloe que tem superpoderes, no campus de Blackwell, que é lotado de pessoas e detalhes, na casa da Chloe, onde tem diversos detalhes sobre o passado da Chloe e da própria Max, e o sonho da Max, que simplesmente é a cena que mais me dá medo no jogo. Mas esquecendo tudo isso, tem uma coisa que faz Life is Strange ser Life is Strange, que é as músicas. Goodbye to my Santa Monica dream. Face staining the ceiling. Why does it keep saying I don't have to see you right now? I know that it is freezing, but I think we have to walk. Keep waving at the taxis, they keep turning their lights off. To all of you American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world. Life is Strange mexe muito com a ideia do efeito borboleta, cara, que é basicamente causa e efeito. Pequenas mudanças no início de um evento podem desencadear alterações drásticas. O jogo usa e abusa da teoria do caos em diversos momentos. No começo do jogo, nós salvamos a Chloe de ser morta,
Isso desencadeia uma série de acontecimentos caóticos que leva a Max a usar seus poderes muitas e muitas vezes. E com o Max usando seus poderes, isso também desencadeia uma tempestade enorme e devastadora. Aí sim, vem a famosa escolha do jogo. O jogo também usa muito a simbologia para explicar algumas coisas. Como por exemplo, diversas vezes aparece um veado no jogo. E pesquisando, Google diz que veado está associado à renovação clínica e aos renascimentos do universo, do sol ou do homem. O cervo, no caso o veado, é também aquele que conduz para a luz divina e, por essa razão, um revelador e um mediador entre o céu e a terra. Isso pode significar que a presença do cervo representa que mais para frente haverá uma renovação, uma purificação ou uma grande escolha que vai mudar muitas coisas. Também existe uma teoria de que esse cervo é a própria Rachel Amber, mas eu sinceramente não acredito nisso porque é nóia demais cogitar isso. Enfim, a história do jogo em si é uma história muito boa. O plot twist realmente nos pega desprevenido. E a ideia do vilão ser o professor que é literalmente apresentado para nós no começo do jogo, isso é imersivamente bom. Mark Jefferson é um personagem interessante. A ideia dele ser obcecado em ver o desespero das pessoas e usar isso de uma forma tão furtiva. Esse jogo não precisa jogar na sua cara sendo de gore o tempo inteiro ou de gente morrendo para te deixar com medo. O medo aqui é bem mais psicológico. A cena em que descobrimos que o Mark está por trás de tudo é muito assustadora, justamente porque nós não esperávamos que o Mark ia ser o Mark. E o jeito em que essa cena foi colocado foi genial. Nós, explorando o lixão de noite, no total escuro, do nada, a Max é acertada por uma seringa. E a Chloe? A Chloe simplesmente toma um tiro na cabeça, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa cena, eu pensei, nossa, é só a Max voltar no tempo, né? Aí os poderes dela não funcionam por conta da seringa e, cara, ver a Chloe morrer dessa forma e não poder fazer nada é simplesmente agonizante. Até porque até agora na história, todas as vezes que a Chloe se ferrou, a Max volta no tempo e conserta tudo. Mas dessa vez não. A Chloe simplesmente morreu. E é isso. A Max acorda no quarto escuro e rola o diálogo com o Mac. E aí é revelado que ele sequestra pessoas e leva elas para esse quarto escuro e tira fotos de momentos desesperadores dessas pessoas. You're the winner, Max. I choose you. Your portrait. Fuck you. You're trying too hard. I know you're scared. You all have the same doe-eyed look when you wake up here, replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson, why are you doing this? Oh, Max. I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models. My subjects. Yes, you're a psychopath. And this is your last session. Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. As you can see, Sleeping Beauty here is too harsh for my gentle lens. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. A simbologia deste jogo realmente representa o efeito borboleta agindo. Até porque com o passar do tempo, tudo realmente vai ficando ruim, ao ponto dessa enorme tempestade acontecer. O jogo é moldado do começo ao fim. Eu acredito que os roteiristas do jogo tenham escrevido praticamente o jogo inteiro e aí depois começaram a fazer realmente o jogo. Dá pra ver que tudo foi feito com carinho para gerar melhores experiências aos jogadores. E falando em coisas que foram feitas com carinho, nós iremos falar agora dos personagens de Life is Strange.
Eu odeio admitir isso, mas Life is Strange é teen. Ou melhor, tem muitos personagens teens que ao passar da história vão ficando melhores e tendo mais profundidade. Mas se fosse pra olhar de fora, eu diria que muitos personagens são bem teens mesmo. Um exemplo disso é o Nathan Prescott. Sabe aquele estereótipo de adolescente que tem dinheiro e fuma droga? Uou, eu transo e tenho dinheiro. Isso acontece em muitas séries americanas, onde representam adolescentes como pessoas que fumam droga e transam o tempo inteiro. Então, Nathan Prescott é quase isso. Pelo menos foi o que eu senti vendo ele de primeira vez. Ele já é apresentado de uma forma bizarra pro jogador, ameaçando e matando a Chloe no começo do jogo. Mais pra frente da história, é descoberto que ele consome sim bastante drogas e é uma pessoa totalmente instável. Isso é porque claramente ele tem problemas mentais. O seu pai é aquele estereótipo de pai forte alfa que quer que seu filho assuma um papel de homem e tome conta de sua empresa. Nathan, por ser instável e por causar problemas para sua família, acaba decepcionando seu pai diversas vezes. Pelo fato de seu pai não se importar com Nathan, ele apenas resolve os problemas do garoto com dinheiro. Então Nathan acaba não tendo a ajuda de sua família, deixando o garoto sozinho no mundo, o que piora tudo. Para vocês terem noção de como o Nathan é fudido psicologicamente, no Life is Strange Before the Storm, nós também interagimos com o Nathan. E nesse jogo existe uma garota chamada Samantha, e existe uma chance de você aproximar o Nathan da Samantha. Se aproximarmos Nathan de Samantha, rola uma cena em que Chloe está em um hospital e acaba ouvindo uma conversa deles dois. Na conversa, Nathan se culpa por algo e Samantha diz que não é culpa dele, que ela é apenas desastrada. Mas se nós não aproximarmos esses dois, a conversa que Chloe escuta é bem mais sombria. É uma conversa entre a mãe de Samantha e o pai do Nathan. Na conversa, a mãe de Samantha diz que a própria Samantha teria 2 costelas quebradas. O pai de Nathan responde que o próprio Nathan só se protegeu de um contato físico indevido. A cena deixa bem claro que Nathan agrediu a garota brutalmente. Na minha opinião, o Nathan é sim um grande filho da puta, mas isso acontece por causa do seu ambiente familiar. As pessoas não nascem monstros, elas se tornam com o passar do tempo. Também existe uma cena de Life is Strange que é bem estranha. I, Trust Limbo, have been warning you people for years that our culture of sin and entitlement would lead to God striking us down. And I'm the one trapped in this fucking radio station. Somebody get me the hell out of here now! Now, goddammit, how do I pay all those taxes? You have one new message. Message received yesterday at 9 p.m. Max, it's Nathan. I just wanted to say, I'm sorry. I didn't want to hurt Kate or Rachel or I didn't want to hurt anybody. Everybody used me. Mr. Jefferson is coming for me now. All this shit will be over soon. Watch out, Max. He wants to hurt you next. Sorry. Essa cena faz pensar se realmente ele merece o perdão, ou se ele realmente se arrepende. Eu acredito que sim, ele se arrependa, mas agora é tarde demais pra isso. Enfim, como eu disse, se você olhar de fora, você pensa que esses personagens são bem teens, mas o jogo com o tempo nos mostra que eles têm bastante profundidade na verdade. O Nathan pedindo desculpa mostra a insegurança e que, querendo ou não, existe humanidade nesse cara, mesmo que seja pouca, ou mesmo que seja tarde demais, pelo menos existe. É melhor do que nada, não é? Tá, mas agora vamos lá. Existe um personagem em Life is Strange que me deixa com bastante dúvida em algumas coisas. Esse personagem é o Warren, um cara muito nerd que quer muito, mas muito comer a Max. O que me deixa curioso é que existem diversas teorias na internet que o Warren seria um stalker, isso por muitos motivos. Sendo um desses, uma cena que eu não sabia que existia.
Eu fui descobrir ano passado, que é basicamente essa cena aqui. I admit, this is hilarious, but I shouldn't sink to Victoria's bully level. Cara, isso me dá arrepios. O Warren também tem uma atitude estranha em relação a Max. Ele sempre está em lugares específicos quando ele conversa com a Max. Lugares que impedem ela de passar. Ele sempre dá em cima da Max. De uma forma até que bem desesperada, na verdade. Ele convida a Max pra sair diversas vezes. E quando ele dá uma surra no Nathan, ele de novo convida a Max pra sair. Mas com o tom de que ela deveria sair com ele só porque ele bateu no Nathan pra proteger ela. Ele praticamente disse: eu te ajudei, então você deveria sair comigo. Isso é bem estranho. Tirando o fato de que Max provavelmente tem medo do Warren. Isso porque no final do jogo, Max tem um pesadelo com algumas pessoas perseguindo ela. Pessoas que ela profundamente tem medo. Tem o Mark Jefferson, que é literalmente o vilão do jogo. Tem o Samuel, o zelador, muito estranho. Tem o David, o padrasto da Chloe, que é muito exigente e militante. E o Warren, o cara nerdola que dá em cima da protagonista. Na minha humilde opinião, eu não acho que o Warren seja realmente um stalker que persegue a Max da hora pra convidar ela pra sair. Eu só acho que ele é muito nerdola e tá afim de uma menina. E não sabe lidar muito bem com isso. Tudo bem. Ele ficar olhando a Max de longe é no mínimo estranho. Mas mesmo assim, eu não acredito que ele seja um stalker. Ele só é estranho. E não sabe lidar com esse tesão que ele sente pela Max. Quer dizer, esse sentimento. Falando em sentimentos, tá aí uma personagem que sentiu muitas coisas em apenas uma semana. Max Caulfield. Sabe aquela menina que a maioria das pessoas acham estranha, que fica em um canto da sala vegetando? Acho que essa seria a Max. No começo do jogo, Max é uma garota muito insegura, que se acha inferior às outras pessoas. Ela fala de si mesma com um tom de desprezo. Ela não se odeia, mas talvez ela ache que as pessoas são melhor que ela, ou que ela não é boa o suficiente para algumas pessoas. E com o passar do jogo, ela vai descobrindo que ela simplesmente pode controlar o tempo e salvar as pessoas. Principalmente a Chloe. Essa visão da Max vai mudando com o tempo e ela vai se dando mais valor. Até porque ela salva muita gente com o passar do jogo. Não só isso, como ela descobre quem é o responsável pelo sumiço das pessoas em Arcadia Bay. Eu gosto muito da Max pelo choque de realidade que ela tem no final do jogo. Ela se acha insuficiente, então ela ganha um poder muito forte que salva as pessoas e corrige ações. Ela usa esse poder a favor dela e das pessoas, principalmente da Chloe. Ela salva e ajuda a Chloe em diversas maneiras. Mas então, ela descobre que por ela estar abusando tanto do tempo assim, uma enorme tempestade foi lançada sobre a cidade inteira. Cara, imagina o choque de realidade que a Max teve que passar. Querendo ou não, ela não pediu esses poderes, mas mesmo assim, lhe foi dado. Então ela usa para ajudar as pessoas. Mas na realidade ela apenas estava prejudicando todo mundo. Ela só estava atrasando o inevitável. A escolha que a Max tem que fazer no final do jogo simplesmente não é justa. Viver em um mundo sem o amor da sua vida, ou simplesmente ignorar uma cidade inteira pelo amor da sua vida. Olha, com certeza a Max só se fode nesse jogo inteiro, mas eu acho que exista um motivo pra isso. E isso faz a gente entrar no próximo tópico. Não tem como eu falar das lições que eu aprendi com esse jogo sem mencionar a Max. Enfim, existe um lado muito negativo nesse jogo, e é claro também existe um lado positivo. O lado negativo é se você, jogador, escolher salvar a cidade e matar a Chloe. Com a escolha da morte da Chloe, dá pra entender que se tivermos poder suficiente para que escolhas possam ser feitas, isso não muda absolutamente nada no destino da situação. O jogo inteiro esfrega na sua cara de que alguma coisa de ruim vai acontecer. A tempestade, a neve repentina, os pássaros e baleias mortos e 2 luas. Com certeza o universo não agiu bem com os poderes da Max. E se pensarmos assim, a teoria do efeito borboleta agiu aqui 100%. Uma simples ação, como salvar a Chloe,
mudaria tudo e todos. Mas isso sequer é justo, cara. A Max se arrisca e usa tudo de si para conseguir resolver os problemas e principalmente ajudar a Chloe, para no final ela ter que fazer uma escolha tão ruim assim. Se escolhermos matar a Chloe, é como se no começo do jogo tudo foi planejado, como se fosse inevitável a morte da Chloe. Por não ser justo, eu acho esse final tendo uma lição bem ruim. Agora, se escolhermos salvar a Chloe, o ponto de vista muda. Cara, salvando a Chloe existem muitas lições e pontos de vista que podem ser discutidos, mas eu acho que o ponto de vista mais discutido é que a Max escolher salvar uma pessoa que ela gosta em troca de uma cidade inteira é no mínimo romântico e controverso, eu acho. A Max no jogo inteiro, como eu já disse várias e várias vezes, salvou a Chloe de diversas situações. Então por que ela não salvaria agora? Eu sei que é egoísta, mas faz sentido. Eu, se fosse pra escolher entre uma cidade e uma pessoa que eu gosto muito, desculpa, mas eu escolheria com certeza a pessoa e foda-se. Enfim, existem coisas que nós podemos mudar. Não precisamos de poderes pra fazer isso. É só tentarmos. Esse jogo me mostrou isso. Esse jogo me mostrou que tudo pode mudar com uma simples ação. Com um gesto, as coisas podem ficar melhores ou piores. Mas que isso importa? Afinal, não é assim que é a vida? Não é essa a graça da vida? Tentar, errar e aprender com seus erros. E pode ter certeza que a coisa que a Max mais fez nesse jogo foi aprender com seus erros. Life is Strange Before the Storm ou Life is Strange Antes da Tempestade é o melhor spin-off que eu já vi de um jogo. Isso porque ele conta muito mais da Chloe, até porque esse jogo é sobre a Chloe e o antigo relacionamento dela com a Rachel. A Rachel nesse jogo faz ele ficar muito mais interessante. Isso porque além da Rachel ser uma pessoa imprevisível, ela é mencionada diversas vezes no jogo 1. Ela é mencionada pelos personagens e pelos cartazes que a Chloe espalhou por Arcadia Bay. No primeiro jogo nos é revelado que a Rachel foi sequestrada pelo Mark e infelizmente se tornou mais uma vítima do quarto escuro. E por esse fato, faz com que esse jogo fique mais mórbido e sombrio. Conversar com uma personagem que já morreu e de um jeito tão ruim como esse, isso deixa as coisas ainda piores. Mas sabe o que é estranho de um jeito bom? Life is Strange Antes da Tempestade é um jogo muito romântico. A Chloe e a Rachel são um casal que dão muito certo na verdade, mas é claro que a vida não é um morango. E é óbvio que tinha que acontecer alguma coisa para separar essas duas. Bom, vamos falar desse relacionamento e desse jogo agora. Começando pela ambientação. Pra mim esse jogo tem o melhor soundtrack em disparado. As músicas punks e meio antigas dão bastante clima ao jogo, deixando o jogo mais lembrável. A ambientação desse jogo, assim como no primeiro, não deixa a desejar. Esse jogo faz muito bem o seu papel de querer explicar mais sobre a história da Chloe, mais especificamente como a Chloe conheceu a Rachel e como a Chloe lidou com a morte do seu pai.
E a morte do pai da Chloe se torna muito, mas muito melhor com esse jogo. Vemos a Chloe se lamentar e chorar pela morte de seu pai. Vemos ela tendo sonhos bizarros com seu pai e o acidente que o fez morrer. Isso tudo dá, querendo ou não, uma ambientação mais mórbida pro jogo. Como já disse, esse jogo tem o melhor soundtrack de Life is Strange, na minha opinião. Músicas como No Bellow fazem esse jogo ficar marcado na mente das pessoas. As músicas são colocadas em momentos perfeitos que fazem esse jogo ser lembrado e envelhecer bem. Sobre o ambiente em si do jogo, é uma mistura do primeiro jogo com algumas outras coisas e referências. Por esse jogo ser da Chloe, e a Chloe gosta de músicas punks, tem diversas referências e músicas que dão estilo ao jogo. E a Chloe combina pra caralho com tudo isso. O exemplo disso é a opção de escrever com canetinha em vários lugares, como se fosse uma substituição das fotos que a Max tira no primeiro jogo. Ao invés das fotos, são desenhos e frases que a Chloe escreve por aí. Ou então as discussões do jogo. O jogo tem um sistema de discussões, onde nós temos que escolher frases para Chloe dizer, e se ela dizer as frases certas, ela convence uma pessoa a fazer algo. Ou seja, ela ganha a discussão. Todas essas coisas combinam com esse jogo, e principalmente com a própria Chloe Price. O fato dela ser punk e estar passando por um momento difícil por conta de seu pai, isso humaniza a personagem e faz o ambiente ficar mais real e melancólico. No primeiro jogo, nós vemos claramente que o pai da Chloe era a pessoa mais importante para ela, mas não vemos como ela ficou depois da morte de seu pai, e também não vemos como ela superou isso. Agora, no Before the Storm, vemos toda essa situação. Eu acho que a ambientação desse jogo é bem mais pesada do que o jogo 1, por justamente a Chloe estar de luto pelo seu pai morto. Tem um sonho que a Chloe tem que mostra o quanto o psicológico dela tá completamente quebrado. Shit. I slept all day. What the hell? Dad? Dad? What are we doing here? I wonder if it burned like this the day it happened. I miss him so much. Are you trying to tell me something? Dad? Amazing, isn't it? I can't look away. Sure. Don't pretend you're not mesmerized too. See? You're so drawn to it,
You don't even realize the danger. Danger? Fire blinds us, just like darkness. But darkness blinds with absence, with loss. What does fire blind with? Beauty. But sometimes, there's a greater beauty yet to come. Incredible. Fire is jealous, Chloe. It wants all the beauty for itself. That's why you need to be careful. Careful of what? Of getting burned. Tem um detalhe em um dos sonhos da Chloe que me faz arrepiar até hoje. Life is Strange sempre teve a opção de nós, jogadores, darmos uma lida nos diários dos protagonistas. E em um dos pesadelos da Chloe, se abrirmos o diário, pode aparecer uma foto bastante bizarra da Max. Os pesadelos em si fazem o jogo ser bastante mórbido e nos deixa realmente com essa sensação de luto. E também, como no primeiro jogo, existe uma simbologia através de animais. No primeiro jogo tem o veado, o cervo, e nesse temos o corvo, que aparece muitas vezes. Inclusive, ele também aparece nos pesadelos da Chloe. E pesquisando, o corvo pode simbolizar a escuridão, a morte, a solidão, o azar e o mau presságio devido à sua coloração preta e hábitos necrófagos. Eu acho muito interessante essa simbologia que Life is Strange gosta de fazer usando os animais. Nesse caso, morte, solidão, azar e mau presságio. A morte seria o pai da Chloe, né, que morreu. A solidão seria o abandono que ela sente por perder uma das pessoas mais importantes da sua vida. O pai dela, o azar seria o pai dela que literalmente morre em um acidente de carro. E o mau presságio, que nesse caso... Esse mau presságio pode significar muitas coisas, mas eu gosto muito de pensar que é a Rachel Amber. Mas falaremos disso mais pra frente no vídeo. Nesse jogo também nos é mostrado como a Chloe conseguiu o seu carro icônico que aparece no primeiro jogo. E eu posso dizer que é uma das melhores partes do jogo. Ela vai consertando o carro de pouco em pouco e é muito satisfatório quando finalmente o carro é finalizado. E finalmente podemos usá-lo. E sem falar que literalmente no mesmo local que ela acha a caminhonete dela, ela encontra o carro do seu pai, que agora tá todo destruído e abandonado. Dad.
A história desse jogo nos mostra a famosa Rachel Wimby que é tão falada no primeiro jogo. O jogo mostra como a Chloe e a Rachel se conheceram, como foi o relacionamento delas. É claro, esse é o foco principal, mas em paralelo acontecem diversas coisas que na verdade são bem mais escrachadas que no primeiro jogo. Rachel descobre que seu pai tá cornando a sua mãe e também descobre que sua mãe na verdade não é a sua mãe de sangue. A mãe verdadeira de Rachel na verdade é uma drogada maluca com sérios problemas que não conseguiu lidar com o peso de ter uma filha. Então, ela abandonou completamente a Rachel. A história nos mostra como a Rachel reagiu a esses acontecimentos e como a Chloe foi uma presença significativa na vida da Rachel. Também rola toda uma lore de irmos atrás da mãe da Rachel, que ainda é uma drogada mentalmente instável. E acredito que a maior escolha do jogo é a escolha que temos no final. No final do jogo, a Chloe vai meio que salvar a mãe da Rachel, a Sarah, porque basicamente ela estava devendo um traficante muito perigoso e não tinha dinheiro. O pai da Rachel, o James, ele tinha o contato desse traficante. Inclusive, o próprio James afastava a Sarah da Rachel por justamente ela ser instável e perigosa. Enfim, a Rachel leva o dinheiro e acaba rolando uma briga. Damon. What the hell are you doing here? I've got your money right here. The money James owes you. How the fuck do you... Run! No one has to know. Just let her go, and I won't say... No! Talking's over. Leave her alone! Shut up. What the fuck? You boosted the DA's shit? Got my money? Burned the evidence? All that? I'm just trying to help. Get away from her! I said shut the... Depois dessa briga, acaba acontecendo uma das conversas mais interessantes do jogo. Chloe tenta ao máximo convencer a Sarah a se encontrar com Rachel, mas Sarah está acabada. Vemos uma mulher derrotada e totalmente entregue aos seus vícios. A própria Sarah sabe que ela não é uma boa mãe e que ela nunca deveria ver a sua filha, porque isso só causaria mais e mais problemas. Enfim, nós temos duas opções no final: contar a Rachel a verdade e mentir para Rachel. Se contarmos a verdade, a Rachel vai saber tudo. Vai saber que o James mandou matar a Sarah e estava afastando ela de conhecer sua própria filha por todos esses anos. Nesse final, a família de Rachel é totalmente quebrada. O relacionamento familiar deles são totalmente desmanchado e não parece existir mais sentimento nenhum. É só raiva que a Rachel sente do James. Agora, se mentirmos, Rachel acaba não sabendo o que seu pai fez e acaba mantendo um relacionamento agradável com James, mantendo sua família unida e seu relacionamento com a Chloe ainda permanece tranquilo, mas ela não encontra sua mãe. É claro que eu não falei tudo, ainda tem bastante lore, mas vocês entendem esse peso de escolha que é colocado sobre a Chloe? Sinceramente, as duas escolhas são péssimas. Por um lado, você conta a verdade e acaba com um relacionamento familiar da pessoa mais importante da sua vida. E por outro lado, você mente e esconde um segredo horrível da pessoa mais importante da sua vida. Querendo ou não, as duas escolhas são horríveis e com certeza isso ferrou muito e moldou também a personalidade da Chloe que estamos acostumados a ver no jogo 1. Essa decisão não deveria ser dela, mas foi, o que torna isso bem mais difícil do que deveria.
Lembra de que eu falei mais cedo sobre a Rachel Amber? O maior presságio da Chloe, que eu acredito que seja com toda certeza a própria Rachel. Olha, a primeira vez que eu vi Life is Strange, antes da tempestade, eu realmente acreditei que a Rachel era uma pessoa boa e fazia um ótimo par pra Chloe. E que elas se mereciam e blá 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 blá. Mas agora que eu cresci um pouco e consegui jogar o jogo, eu penso totalmente o contrário disso. O jogo nos apresenta a Rachel simplesmente do nada. É sério, é simplesmente do nada. Se liga. Cartaz antidroga. Ah, mano, já olhei 30 cartazes antidrogas. Tô de boa. Ó, a Rachel. Oh, good. You're here. Caralho, eu virei BFF dela do nada. Que isso? A gente só foi pra uma festa lá, curtimos um showzinho do nada, o quê? Melhores amigas. É claro, antes disso, dentro do universo do jogo, elas já interagiram em uma briga, em um show. Mas, cara, mesmo assim, isso é rápido demais pra ser saudável. É tipo, pô, vamos sair juntas. Pô, vamos roubar juntas. Pô, primeira briga do casal, gente. Pô, primeiro beijo. Mano, que porra é essa, cara? Isso não é normal. E pra piorar, é revelado no final do episódio 1 que a Rachel só queria uma companhia pra espionar o James, seu pai. Porque ela desconfiava e acabou descobrindo também que o James estava chifrando até então a sua mãe. Então, todo esse passeio e todo romance é uma fachada para Rachel ter uma espécie de companhia para espionar o seu pai. Isso é no mínimo estranho. E para piorar, nos é revelado que a Rachel, enquanto estava com a Chloe, também estava tendo um lance com o Frank, outro personagem do jogo. Então, além de manipular a Chloe pra sair com ela, a menina queria também chupar a bucetinha punk da Chloe e sentar pro Frank. Ah, pelo amor de Deus, tá de sacanagem, né, Rachel? E, cara, é muito perceptível o quanto a Chloe é ingênua em relação a Rachel. Não só isso, como é possível que nós, os jogadores, também acabamos caindo nesse papinho torto da Rachel. Tem uma cena no jogo que é basicamente dá merda, por causa que a Rachel e a Chloe saíram, né? E elas saíram, mas elas deveriam estar em Blackwell, estudando. E como a Chloe já tinha tomado muita ocorrência, o diretor acaba chamando a família da Rachel e a família da Chloe pra conversar. Ele dá uma super bronca nelas. E cara, a Rachel é uma atriz. Ela literalmente faz teatro. Tanto que ela tem uma parte no jogo que nós atuamos com ela. E acaba que eu acho que ela usa os seus talentos em atuação como uma desculpa pra manipular as pessoas. Ela faz um drama do caralho, dizendo que a culpa delas terem matado a aula era dela, da Rachel. E o diretor, como punição, não deixa a Rachel se apresentar no teatro, que é uma coisa que é bem importante pra ela. E a Chloe sabe disso. Então o jogo nos dá essa opção de discutir com o diretor. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas escolheram discutir com o diretor e assumir a culpa pela Rachel. Isso justamente porque parece muito que a própria Rachel se coloca contra a parede pra Chloe sentir que deve fazer alguma coisa pra Rachel não se ferrar. E bom, se você jogador assumir a culpa pela Rachel, a Chloe acaba sendo simplesmente expulsa do colégio. E olha, eu tenho essa visão da Rachel ser meio babaca, mas é só a minha opinião. É a minha visão e interpretação do jogo. Não levem isso como uma verdade absoluta. É só a minha visão. Aliás, esse vídeo todo é a minha visão e experiência com os jogos. Então se você quiser comentar sobre algo, fica à vontade para falar aí nos comentários. Uma última coisa que eu gostaria de comentar sobre a Rachel é que existe uma grande teoria em que a Rachel teria também poderes por causa de algumas cenas. Tem uma cena muito linda, aliás, onde ela começa um incêndio na floresta e quando ela grita é mostrado como se o vento e o fogo ficassem ainda mais forte. E também tem uma cena onde tá rolando uma discussão e mostra a expressão irritada no rosto da Rachel. E isso acontece. Why can't you just tell me the fucking truth? Stop lying. Stop being a politician for one fucking minute. Can't you just be my dad? Na minha opinião, é bem possível que ela tenha poderes. No universo de Life is Strange,
nos é mostrado que as pessoas despertam esses poderes após passarem por uma situação muito estressante. A Max, por exemplo, que descobriu que poderia viajar no tempo após ver a Chloe tomando um tiro do Nathan. Ou o Daniel, que descobre seus poderes através de um conflito envolvendo seu pai. Eu acredito que ela tenha manifestado seus poderes, mas não tenha dado continuidade a eles. Como se os gatilhos da Rachel não fossem o suficiente para libertar o seu poder total. É também uma teoria bem famosa que diz que a Rachel seria o Tornado do Life is Strange 1 e que ela teria voltado para se vingar de RKGB. Mas eu sinceramente acho isso uma chapação de linguiça do caralho, além de não fazer sentido nenhum. Isso invalida toda a teoria do caos que é apresentada no Life is Strange 1. Enfim, Rachel em si é uma personagem bastante interessante, e com toda essa visão que eu tenho dela ser meio babaca, isso me faz ficar ainda mais interessado e animado com a personagem, por incrível que pareça. Então, obrigado Rachel, por existir. Damon, calm down. We're still talking. Everything's still cool. No need to get crazy. Eu poderia também ter falado da Chloe no tópico dos personagens, mas nesse tópico das lições eu vou falar só da Chloe, então eu guardei esse tópico só pra ela. Olha, tudo que eu entendi e aprendi nesse jogo foi de alguma forma com a Chloe. Eu amo a Chloe nesse jogo. Todo o processo que ela teve com o luto do seu pai e o amadurecimento que ela teve me fez questionar algumas coisas e pensar mais sobre a vida. Eu literalmente nunca perdi ninguém. E eu não sei como vai ser quando uma pessoa próxima de mim morrer. Mas eu sei que não vai ser nada fácil, assim como não foi pra Chloe. Olha, por mais que eu tenha aprendido com ela, na verdade a Chloe não teve um luto saudável não. Na verdade, muito pelo contrário. Chloe, antes de seu pai morrer e antes da Max se mudar, nos é apresentado como uma garota doce, divertida e com ótimo senso de humor. Porém, após a morte de seu pai e do abandono da Max, a Chloe se torna essa casca de pele humana onde só tem raiva e mágoas. Ela se torna essa pessoa grossa e instável. Não é à toa que a Max volta diversas vezes no tempo para impedir essa guria de morrer. Ela é impulsiva. Chloe não teve o que foi necessário para superar seu luto. E isso acumulou nela toda essa dor. Todo o sofrimento apenas cresceu e virou algo grande demais pra controlar. E isso que faz a personagem ser tão real, sabe? Ela é uma personagem quebrada, assim como todo ser humano pode ficar. E cara, se tem uma coisa que eu aprendi foi que tudo acaba muito rápido. As pessoas à minha volta podem simplesmente se afastar. Ou podem sair pra fazer qualquer coisa. Sei lá, comprar um lanche e simplesmente nunca mais voltar. E querendo ou não, é bom aproveitar o momento com a família, criar memórias, criar laços, porque por mais que isso acabe um dia, relacionamentos vêm e vão, mas nunca vêm em vão. Cara, eu acho que foi isso. Mas muito obrigado mesmo se você assistiu esse vídeo até aqui. Essa é uma parte 1, tá? Eu ainda tenho que falar das outras continuações de Life is Strange. Tem o 2 pra falar, tem o Capitão Spirit, tem o Trecorlos, tem a DLC do Trecorlos. Não sei se tem mais, acho que não, né? Acho que não. Então ainda vai ter mais vídeos de Life is Strange, mas muito obrigado por você ter visto esse vídeo até aqui, tá? E se você gostou, se puder deixar um like aí ou melhor, o like nem é importante. O importante é você compartilhar o vídeo com um amigo seu, que isso me ajuda bastante. É sempre bom, né? Trazer pessoas novas pro meu canal. Ainda mais que faz acho que um ano que eu não posto vídeo aqui. Então vai ser interessante. Acho que é isso.
E um beijo pra você que assistiu o vídeo até aqui. E nos vemos em um futuro próximo.